aí pessoal, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou graduado em História aqui pela UESB, eu tenho um percurso ligado à área não só da História como formação, mas ligado muito às questões da cultura, né? Trabalhando com publicidade, com comunicação, com produção de atividades da área de cultura e uma formação muito específica por dentro da discussão do cinema, inclusive pela proposta do Janela Indiscreta, no qual eu trabalhei durante 13 anos. Esse percurso, ele me possibilitou entender as potencialidades que o cinema tem e que traz para as pessoas, né? Uma coisa que eu sempre falo quando se diz a respeito dessa potencialidade é que cinema, apesar e também por ser entretenimento, ele é uma possibilidade de depois da risada, de depois do choro, depois dos sentimentos superficiais que ficam ali naquele momento inicial, de uma potencialidade de você refletir sobre outras coisas. Então, a proposta dessa reflexão é justamente essa, né? O que a gente pode ler, né, com o filme Marighella? Primeiro, quem é Marighella? É engraçado a gente perguntar isso porque o filme, quem assistiu o filme, quem vai ler o filme, vai perceber toda a biografia de Marighella, né? Quem foi esse baiano, que era mulato, que era fruto da miscigenação que dá a cara que o Brasil tem, né? O filho de um italiano com uma negra, né? Um homem que construiu sua história preocupado com as questões do Brasil, né? E com as questões de um tempo diferente desse tempo que a gente vive, né? Com um tempo em que as coisas eram muito mais marcadas, né? Um tempo de um conservadorismo maior, não só político, mas na família, nas relações, nas instituições, um tempo em que, por exemplo, quem tinha convicções firmes e era muito exigido isso na época, ou era de esquerda, ou era de direita, ou era fascista, ou era liberal, mas tinha que ser alguma coisa. Marighella era essa figura que optou por ser comunista numa época em que o comunismo era, no Brasil, um lugar, uma pessoa para ser execrada, tipo assim, pegou uma doença, né? Mas isso tinha reflexos políticos muito fortes, né? E vocês vão perceber isso vendo o filme. O que eu acho importante chamar a atenção agora é para que a gente perceba por que ninguém conhece Marighella, né? Quem é Marighella? Né? Não é essa pessoa que você vai procurar na internet, nos livros, vai assistir o filme, vai tentar entender quem é essa figura. Por que uma figura tão importante, né, que, dada a comparação muito própria, se diz que Marighella era o nosso Che Guevara, né? Um baiano que procurou revolucionar o Brasil da melhor forma possível com as armas que ele tinha na mão, literalmente, metaforicamente. E aí, por que a gente não lembra dele? Bem, o Brasil tem uma tradição, desde sua formação, que é uma tradição muito imediatista, né? Tudo que tem a ver com nossa identidade, ela está muito ligada a uma propriedade nossa, vamos dizer, uma característica nossa de formação, que é uma característica que nos dá a sensação de que tudo pode ser resolvido muito rapidamente, né? Uma coisa que Sérgio Buarque de Holanda fala é que nossa formação ela é cordial, o homem cordial, que as pessoas costumam dizer, né? Que cordial não significa nada ser gentil, educado com ninguém, não. Cordial tem a ver com as cordas do coração, sabe? Com aquilo que é ligado à emoção, à paixão, né? E por conta disso nós não separamos o que é de interesse público do que é de interesse privado. E com isso a gente mistura as coisas, né? E uma das maneiras de a gente misturar as coisas é que a gente se pega levando a nossa vida privada para dentro do que é de interesse de todo mundo e vice-versa. Onde é que isso está? Onde isso chega na ideia de esquecer e de lembrar quem é Marighella? Quando a gente tem isso muito enraizado, a gente tem muito enraizado porque a maneira de mudar esse traço de personalidade que veio na formação de Portugal para o Brasil, na formação brasileira, isso veio muito porque a gente se colocou numa posição, se colocou e nos colocaram também, nas duas situações, na posição de dominado. E um dos mecanismos para a dominação é você não possibilitar que as pessoas reflitam sobre as coisas, né?
é muito mais interessante, muito mais rápido, muito mais fácil que as pessoas se interessem por aquilo que é imediato. Se eu estou com fome, eu dou comida, você está satisfeito. Se eu preciso me divertir, eu tenho diversão, eu estou satisfeito. Então a gente acostuma a não pensar no que ficou para trás, né? E isso é muito forte na nossa história de brasileiro. Então, quando você tem um período forte, pesado, como foi a ditadura militar, que apagou um universo de coisas na cultura brasileira, que fez que as pessoas esquecessem, que as pessoas fossem perseguidas, torturadas, fossem apagadas da história, Marighella foi junto, né? Num momento de efervescência cultural, de efervescência política, que veio de uma construção, né, durante todo o século XX, uma figura de Marighella que morre antes da década de 70, desaparece, né? Como já aconteceu com muitos outros guerrilheiros, com muitos outros pensadores, muitos outros intelectuais, né? Pensar, por exemplo, que Darcy Ribeiro, que foi uma das figuras que ajudou a pensar um outro tipo de Brasil, os fundadores da UNB, que pensou a UNB como outro lugar de reflexão para um novo Brasil, para um Brasil que estava crescendo naquela perspectiva antes da ditadura militar, voltar para o Brasil depois da anistia e ninguém saber quem é Darcy Ribeiro, né? Trata da mesma questão, né? Trata de quem é Marighella, quem é Darcy Ribeiro, quem é Carlos Marighella, quem é Carlos Lamarca, né? Então, é esse universo que a gente tem que pensar. Aonde é que isso está hoje na vida da gente, né? Qual é o papel do Estado, não só na ditadura militar, mas hoje, em que o Brasil não consegue acertar suas contas com o passado da ditadura militar. Você tem uma comissão da verdade que não é de verdade, né? Ela não consegue avançar, né? Você tem um Estado que instrumentaliza pessoas na ditadura militar para torturar, para matar, para treinar pessoas para fazer isso, para submeter ao medo, para calar a boca das pessoas, para calar os ouvidos, as mãos até onde ela pode alcançar, para alcançar um livro que possa te dar algum tipo de instrução, de educação, porque é impossível não só ler, mas falar, mais ouvir, mais dizer, mais pensar. E se você compara hoje, por exemplo, essa mesma máquina, né, por razões diversas, mas às vezes pelas mesmas razões, instrumentaliza policiais para assumirem, por exemplo, com Amarildo, né? Então é meio que a gente pensar nisso, né? Esse universo grandioso e cheio de histórias para contar, e cheio de coisas perdidas, cheio de memórias ali, é um universo para a gente pensar, né? É um universo que pode partir a partir dessa possibilidade de querer resgatar figuras da história do Brasil, que são anônimas, mas também que são mais conhecidas, ou que deveriam ser conhecidas, como Marighella, resgatar essas pessoas para que elas sejam um pontapé inicial para pensar por que o Brasil não lembra de quem deveria lembrar.